No campo à beira de uma estrada, havia uma bela casa. Nesta casa havia um pequeno jardim, cercado por uma cerca e cheio de flores desabrochando. Perto da cerca, na grama verde e macia, tinha uma pequena margarida. O sol brilhava tão forte e quente sobre ela, quanto nas grandes e belas flores no jardim. A margarida crescia à medida que os dias se passavam. Todas as manhãs ela desabrochava seus raios brancos, e levantava um pequeno sol dourado, no centro da flor. Ela nunca se lembrava de como era pequena. Ela nunca pensou que estava se escondendo na grama, enquanto flores altas e lindas cresciam no jardim. Ela estava feliz demais para se importar com essas coisas. Ela levantou o rosto para enfrentar o sol quente, olhou para o céu azul e ouviu o canto alto de um rouxinol no ar. Certo dia, a pequena Margarida estava tão alegre, como se fosse um dia de festa, embora fosse apenas segunda-feira. Enquanto as crianças, sentadas no banco da escola, aprendiam as suas lições, ela, sustentada por seu caule verde, aprendia sobre a beleza da natureza e sobre a bondade de Deus. E parecia-lhe que tudo o que sentia em silêncio, o pequeno rouxinol expressava perfeitamente em suas canções. Então o rouxinol cantou sua doce canção. "Que linda, que doce é essa música!" disse Margarida. "Que pássaro feliz, cantando tão docemente e voando tão alto." Mas ela nunca sonhou em se arrepender, porque não sabia voar ou cantar. As flores altas no jardim, perto da cerca, eram muito orgulhosas e vaidosas. As peônias achavam maravilhoso serem tão grandes e inchadas, se sentiam orgulhosas em serem maiores que as rosas. As tulipas melhoravam sua postura e se alongavam para serem vistas mais claramente. Elas nem notavam a pequena Margarida. E a Margarida expressava para si mesma: "Como são lindas, não é de admirar que o belo pássaro goste delas." Só então, o rouxinol voou para baixo, mas não chegou nem perto das peônias e tulipas. Ele pulou na grama, ao lado da modesta Margarida. Ela tremeu de alegria, ao ver o passarinho cantando bem pertinho dela. Oh, que grama doce, que grama macia! Nossa, que linda flor, com um ouro no coração, e um vestido branco como as nuvens. Conseguem imaginar a alegria dessa pequena flor? O pássaro a beijou, fez uma breve serenata, e depois voou para o céu azul. As peônias e as tulipas ficaram se mordendo de inveja, pois o belo rouxinol nem sequer olhou para elas. Quando o sol se pôs, a pequena florzinha fechou suas folhas e foi dormir. Ela sonhou a noite inteira, com o sol e o pequeno pássaro. Na manhã seguinte, quando estendeu suas folhas brancas no ar quente e na luz, reconheceu a voz do rouxinol, mas seu canto era triste. O coitado fora aprisionado dentro de uma gaiola e suspenso na varanda. Ele cantava sobre o tempo em que podia voar pelo ar, feliz e livre. Nesse momento, dois meninos entraram no jardim. Eles foram direto para Margarida. Um deles tinha uma faca afiada na mão. E ele cortou um pedaço quadrado de grama ao redor da Margarida, para que a florzinha ficasse no centro, e a colocou na gaiola com o rouxinol. "Nossa, que sede! Foram todos embora e me deixaram sem água para beber," disse o rouxinol preso. "Minha garganta está quente e seca. Sinto que estou queimando por dentro. Não aguento mais de tanta sede." E meteu o bico na erva fresca, para se refrescar um pouco. Ao se inclinar, viu a Margarida, então acenou e a beijou com o bico. "Pobre florzinha, nossa, você está aqui presa também?" "Eu queria muito poder confortá-lo," disse a Margarida, tentando encher o ar de perfume. O perfume que ela exalava ficava cada vez mais forte. O pássaro compreendeu, e à medida que enfraquecia,
sedento de sede, se viu obrigado a arrancar cada pedaço de grama, tendo cuidado de não tocar na flor. A noite chegou, e não havia ninguém para trazer uma gota d'água para o pobre pássaro. Então, ele abriu suas belas asas, batendo-as convulsivamente, e cantou uma canção melancólica. Sua cabecinha inclinou-se para a flor, e seu coração, ferido pelo desejo e pela dor, parou de bater. Diante dessa triste visão, a Margarida não pôde se conter. Atravessada de tamanha tristeza, caiu no chão, e ali deu seu último suspiro. Pela manhã, os meninos chegaram, e quando encontraram o pássaro morto, choraram de amargura. Eles cavaram uma pequena sepultura para ele e a cobriram com flores. Já a Margarida foi jogada no pó da estrada, e ninguém chegou a imaginar que um dia, uma pequena flor, seria capaz de amar um pássaro com tanta ternura. É um fato inegável que todas as criaturas vivas têm o direito de viver livres e sem restrições. A situação deste pobre passarinho e da flor serve de exemplo para nós humanos refletirmos sobre nossas próprias vidas. Será que estamos realmente vivendo livremente? Será que estamos nos permitindo alcançar nosso maior potencial? Ou estamos nos confinando dentro de paredes invisíveis? Quando a vida nos coloca em situações difíceis, pode parecer que não há saída. No entanto, se você procurar bem, encontrará esperança, mesmo em seus momentos mais sombrios. Além disso, ter fé em algo maior que você, como Deus, pode lhe dar força e coragem durante os períodos desafiadores de sua vida. Ele oferece conforto por meio de seu amor incondicional, que nos lembra de nunca perder de vista nossos sonhos, apesar de quaisquer obstáculos ou contratempos ao longo do caminho. Embora tragédias como essas nos lembrem de como a vida é frágil, às vezes elas também fornecem lições valiosas sobre a liberdade do confinamento, tanto física quanto mentalmente. Então tenha coragem de saber que sempre há esperança, não importa o que aconteça. Devemos lembrar, porém, ao confiar na intervenção divina, não se esqueça de confiar em si mesmo também, agindo para alcançar seus objetivos. Só então a verdadeira libertação será possível.